Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos continuar a analisar a carta de Pero Vaz de Caminha e vamos deter-nos sobre a dimensão histórica e documental desta epístola. E vamos começar por referir a abertura dessa carta. E temos desde logo ali a fórmula de tratamento do senhor, que revela de facto a hierarquização da sociedade portuguesa do século XVI, ocupando necessariamente o rei o topo dessa hierarquia. Vemos muitas vezes na carta a menção a Vossa Alteza, que enfatiza essa relação quando surge, enfim, repetidamente ao longo da epístola. Sabe-se que Pero Vaz de Caminha era um nobre da cidade do Porto, que se submete ao seu soberano, necessariamente, como demonstram estas fórmulas de tratamento, que evidenciam a relação social e hierárquica estabelecida entre eles numa pirâmide social bem definida. O papel atribuído aos escrivães do rei é também facilmente conhecido através desta carta. É o próprio Pero Vaz de Caminha que nos esclarece sobre as funções que lhe cabem e que não se devem confundir com as dos técnicos, especialistas, os pilotos, na arte da marinhagem, como ele próprio afirma. Fica assim a conhecer-se que cada um tem um papel bem definido e distinto entre si e também do rei. A referência à data e ao local da partida são factos históricos que não podem ser questionados e que integram a empresa dos descobrimentos. Há referências a espaços geográficos, nomeadamente a menção às Ilhas Canárias, à Gran Canária, a Cabo Verde e mais precisamente à Ilha de São Nicolau. Recorrendo assim ao testemunho do piloto, o escrivão fica esclarecido, não há portanto dúvidas, e há aqui necessariamente a intenção de comprovar a verdade dos factos apresentados com a precisão que ele considera necessária, não sendo ele possuidor desta informação, é aos pilotos que recorre. Temos o desaparecimento de uma das naus. Pero Vaz de Caminha lamenta pelo facto de se ter perdido a determinada altura a nau de Vasco da Ataíde. Recorda-nos que estes acontecimentos eram comuns e muitas vezes acabavam em acontecimentos trágicos, em naufrágios, necessariamente associados à época das descobertas. A referência precisa, com recurso constante aos algarismos, no intuito de quantificar, mostra-nos também esta dimensão histórica documental que está associada a esta carta. A referência, por exemplo, às 650 ou 670 léguas em termos de latitude calculadas, como se depreende com o astrolábio pelos pilotos, é de facto um destes aspectos. Jaime Cortesão defende que quando Cabral aportou a Porto Seguro estaria convencido que estaria a aportar em Brasília. Deste modo, a carta transmite a ideia de que a descoberta do Brasil não foi fortuita. O espírito de partilha do mundo surge-nos necessariamente também neste documento. Pedro Álvares Cabral, ao explorar o Atlântico, pretenderia descobrir terras dentro dos limites consagrados pelo Tratado de Tordesilhas. Assim, a carta dá-nos algumas pistas para se compreender melhor a rota de Pedro Álvares Cabral. A carta refere o descobrimento de Vera Cruz como algo natural e dentro de uma rota traçada previamente e percorrida. O uso do vocábulo achamento, de acordo com Manuel de Sousa Pinto, comprova este facto. Há informações diversas relativamente à fauna e à flora. Pero Vaz de Caminha descreve a fauna e flora da Nova Terra e as designações dadas correspondem ao conhecimento que ainda hoje se tem das espécies existentes na costa litoral do Brasil, entre os cabos de São Roque e Frio. De igual modo, as referências à fauna são também comprovadas como verdadeiras, considerando o que Olivério Pinto afirma. Voltamos mais uma vez aqui à questão da precisão numérica, as múltiplas referências às braças, 25, 19, 17, 16, que vão surgindo ao longo da carta, em estreita relação com a apresentação de coordenadas espaciais, os fundos baixos, longe da Terra, às 3 horas da tarde, às 6 horas, mostram efetivamente a tentativa de objetivamente se traduzir aquilo que se vê. Todos estes dados pertencem à esfera da ação da marinha. A designação da terra de Vera Cruz e o primeiro contacto com os aborígenes, trata-se de dados históricos que se encontram facilmente comprovados na carta e na história de Portugal e do Brasil. A incapacidade de se estabelecer comunicação verbal, os portugueses não conseguem comunicar com os aborígenes, dado que obviamente não dominam o mesmo código verbal.
A troca de presentes, sabe-se que era uma prática comum à época, sempre que havia encontros de povos desconhecidos era habitual ocorrer esta troca de presentes, que de algum modo acabava por revelar a disponibilidade para o diálogo e a vontade de estabelecer relações amistosas entre os povos. Nesta carta verificamos a falsa modéstia do escrivão. Pedro Vaz de Caminha, no início da carta, mais precisamente no parágrafo introdutório, apresenta as suas capacidades de escrita de forma muito modesta, mas não podemos deixar de ver nas palavras deste escrivão uma certa ironia, visto que o rei mandaria, obviamente, alguém cujas competências seriam necessariamente reconhecidas. Sabe-se que o escrivão estaria, obviamente, a recorrer ao tópico literário da falsa modéstia. Relativamente à descrição dos aborígenes, segundo o Pedro Vaz de Caminha, os indígenas revelavam inocência na medida em que, ao contrário dos europeus, não se vestiam nem tinham vergonha de mostrar as suas partes íntimas. Uma vez que o escrivão estava condicionado pela sua visão eurocêntrica, ao longo da descrição centra a sua atenção no que há de diferente neste povo com quem contacta pela primeira vez, nomeadamente a questão da cor da pele e o frágil armamento de que dispõe. Quanto às questões da linguagem, a comunicação entre os indígenas e os portugueses era complicada, dado que os portugueses não dominavam, obviamente, a língua nativa, do mesmo modo que os indígenas não conheciam o idioma português. Sendo os portugueses o povo responsável pela conquista de um novo império, focam o problema com origem no desconhecimento português pelos povos ocupados ou descobertos. E não questionam sequer a possibilidade de esta situação ter um reverso. Relativamente à dimensão literária da linguagem, ao longo da sequência descritiva, Pedro Vaz de Caminha recorre à comparação, ao símila, como se pode ver, por exemplo, em penas vermelhas e pardas como de papagaio, e querem parecer de aljabeira. Também ocorre a adjetivação simples ou dupla, eram pardos, barrete vermelho, sobreiro preto, brancas miúdas, entre outros exemplos. Recorre-se na carta ao uso do diminutivo, e também ao advérbio, que de algum modo conferem alguma subjetividade ao discurso de Pedro Vaz de Caminha. Note-se que estas questões da linguagem são ainda pouco conscientes e não são deliberadas e não admitem o âmbito da literariedade de outras obras, como, por exemplo, a peregrinação que ocorrerá no âmbito da literatura de viagem.